Galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje é a nossa segunda aula, nosso segundo encontro, e nós iremos dar continuidade ao nosso capítulo 1, né, que está falando ali sobre a Idade Moderna, né, a Era Moderna. Na aula passada, nós já tivemos ali um primeiro contato, né, um primeiro encontro sobre a questão, né, do fortalecimento do poder dos reis, das monarquias, né, do surgimento das monarquias, e nós iremos retomar o nosso conteúdo a partir desse ponto. Lógico que nós vamos dar uma pequena revisada em alguns conceitos importantes para poder seguir adiante. Sendo assim, eu vou apresentar aqui o nosso livro, né? Compartilhamento de tela irá iniciar em alguns segundos. Já já o livro vai aparecer aqui para a gente. Já está iniciando. Prontinho. Nosso livro. Esse foi o ponto, né, em que nós paramos na semana passada, que estava falando exatamente, né, sobre a ordem política da modernidade, e a ordem política da modernidade, né, o sistema de governo, são as monarquias, né? As monarquias são o sistema político dos chamados estados nacionais modernos, que são os países, né, os reinos. Bem, pessoal, só para relembrar, né, o conceito de monarquia é um sistema de governo em que o rei governa determinado território, né? E aí algumas características são marcantes, como, por exemplo, a questão do poder ser vitalício, ou seja, ele dura por toda a vida, do cargo ser hereditário, que significa que ele passa de pai para filho, né? E um ponto bastante importante foi a questão do fortalecimento do poder dos reis. Por quê, pessoal? E aí a gente precisa relembrar como isso aconteceu, né? E para isso, nós precisamos voltar ali no final da Idade Média, quando esse processo começa a ocorrer até chegar, né, na Idade Moderna, com esse rei absoluto, com esse rei forte. Bem, para isso, a gente precisa ter a consciência de que na Idade Média o poder não era centralizado. O poder era fragmentado, ele estava dissolvido ali nas mãos de vários senhores feudais. E isso acontece, né, vinha acontecendo, na verdade, desde a queda do Império Romano, com as invasões germânicas, né, que o território do antigo império foi se fragmentando e foi dando origem, né, a vários reinos que continuaram se fragmentando, dando origem a vários feudos. E dentro de cada feudo, né, o senhor feudal era praticamente um mini-rei, ele era basicamente um soberano ali, né? Ele podia cunhar moedas, ele podia criar impostos, ele tinha um exército, um próprio, um mini-exército, e aí está a chave da questão, né? Porque esse rei é fraco, né? Esse rei, ele reina, mas não governa, vamos dizer assim, exatamente por esses motivos, né? Mas principalmente, né, aliás, existem vários motivos, mas principalmente o fato dele não ter um exército forte que lute pelos seus interesses. Ele tem sempre que estar ali pedindo favores militares para esses senhores feudais. Bem, o que vai acontecer é que no final da Idade Média, as terras na Europa vão começar a ficar escassas, né? Vão começar ali a sobrar gente e faltar terras. E para isso, esses nobres precisam encontrar novas terras. Por quê, pessoal? Porque na Idade Média rola a chamada lei da primogenitude, ou seja, somente o filho mais velho, o primogênito, herda o feudo. E os outros filhos dessa família nobre? Bem, os outros filhos precisam encontrar terras para, né,
construírem seus próprios feudos. Porque a sociedade está dividida em 3 grupos: os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Os que oram são os membros da igreja, né? O clero. Os que trabalham são os camponeses, são os servos. E os que guerreiam são exatamente o grupo social formado pelos nobres, pelos senhores feudais. Essa galera, ela não trabalha. Ela é sustentada pelos impostos dos camponeses que habitam as suas terras. O problema é que está começando a ter nobre sem terra. E aí, como é que esse nobre vai se sustentar? Ele vai trabalhar, professora? Não. Ele vai em busca de terras. E onde encontrar essas terras? No Oriente. É aí que começa ali o movimento das cruzadas. O que vai acontecer é que essa galera vai para o Oriente, né, com o sonho de fazer fortuna, com o sonho de conquistar terras, mas isso não acontece bem assim. Lembrando que para o Oriente não vão só os nobres, tá? Para o Oriente vão uma série de grupos, né? Inclusive os burgueses, né? Os comerciantes, eles também vão para o Oriente. E esses sim vão ter sucesso, porque eles não estão indo para a batalha, eles estão indo para o comércio e vão trazer do Oriente uma série de artigos, né, cobiçados na Europa, o que vai dar a esse grupo um fortalecimento muito forte. É bem certo que não é somente pelo fato das cruzadas que isso vai acontecer. O comércio já vinha sendo reestruturado, né, ao ponto deles terem força para irem para entrar, né, nessa disputa, enfim, nessas grandes viagens. Bem, o fato é que a nobreza vai se enfraquecer, mas a burguesia vai se fortalecer. E o rei nessa história toda? O rei nessa história toda vai lucrar dos 2 lados. Vai lucrar pelo enfraquecimento da nobreza e vai lucrar com o fortalecimento da burguesia. Por quê? Porque essa nobreza, quando volta das cruzadas, principalmente muito fragilizada, vai correr para o rei em busca de auxílio. Rei esse que está com uma parceria, com uma aliança muito boa com a burguesia. Que aliança é essa? A burguesia financia, né, principalmente esse exército permanente, esse exército nacional, porque agora o rei não precisa mais ficar pedindo ali para os nobres soldados para lutar as suas guerras. Em troca, esse rei faz uma série de leis que vão beneficiar as rotas comerciais burguesas e, com isso, ele ganha dos 2 lados. Ele agrada a burguesia e a burguesia agrada ao rei e a nobreza corre para esse rei em busca de auxílio. Que tipo de auxílio, professora? Pensões, cargos militares, administração pública. Então, essa nobreza vai ficar ali bajulando, né, esse rei em troca de favores. Os papéis, né, vão se inverter. Bem, isso foi assunto, né, lá do nosso último encontro. Eu só estou relembrando esse conteúdo exatamente porque esses reinos fortalecidos, né, esses reis fortalecidos, vão começar a dar origem aos países. E o primeiro estado moderno é Portugal. Portugal, então, foi o primeiro país, vamos dizer assim, da Europa. Ele fica ali localizado em parte da Península Ibérica, né? Lembrando que a Península Ibérica, pessoal, ela foi ali dominada durante muito tempo pelos chamados mouros, ok? São muçulmanos, ali do norte da África, tá? E
Portugal vai se formar, né, vai se unificar, porque Portugal, assim como outros territórios da Europa, eram formados por vários reinos, né, vários principados, enfim. Eles vão se unificar exatamente nas chamadas guerras de reconquista, ou seja, eles vão expulsando os muçulmanos do território do chamado condado portucalense, né? Eles vão empurrando os árabes para fora desse território e vão unificando esses territórios que estão sendo deixados pelos muçulmanos e formando assim um país, né? Nesse contexto, né, está dizendo aqui no segundo parágrafo, a partir de 1125, o nobre Dom Afonso Henriques deu início à formação do Reino de Portugal, que em 1139, depois de romper e de guerrear contra os reinos de Leão e Castela, né, que mais tarde vão integrar a Espanha, tornou o condado portucalense um reino independente. Depois, os portugueses expandiram seu território ao guerrear contra os muçulmanos. E foi assim que Portugal vai surgir ali, né? E no final do século XIV, o trono vai ser assumido pela dinastia de Avis, que vai promover de vez a unificação política, né, e vai consolidar o Estado moderno na Europa, o primeiro Estado moderno da Europa. Bem, a história da Espanha é muito parecida. Ela também vai se formar com as chamadas guerras de reconquista, né? Com a chamada expulsão dos muçulmanos do território ali da Península Ibérica. Lembrando, né, que os reis católicos vão expulsando os muçulmanos, né, desse território, até que chega o ponto em que você tem dois reinos muito fortes, Castela e Aragão, né? Isabel de Castela e Fernando de Aragão vão literalmente unir as suas forças numa aliança matrimonial, eles vão se casar e aí, juntos, eles vão liberar o último território do domínio muçulmano, que é Granada, formando assim a Espanha. Bem, com isso, a Espanha e Portugal, né, dois reinos católicos, conseguem a reconquista desse território. Mas antes, a gente não pode deixar de falar, pessoal, que a cultura muçulmana na Península Ibérica é muito forte até hoje, né? Nas construções, ou seja, na arquitetura, na literatura, na filosofia, nas artes, na culinária ibérica, tá? Porque foi uma região dominada ali, né, por cerca de 800 anos, tá, pelos muçulmanos. Então, tem uma contribuição cultural enorme. Bem, galerinha, agora eu gostaria muito que vocês pausassem esse vídeo, ok? Vocês vão pausar o vídeo e vão fazer os exercícios da página 277. Combinado? Assim que vocês terminarem de fazer os exercícios da página 277, vocês vão retomar o vídeo, né? Vocês pausaram, vão dar o play novamente, e aí é o nosso momento de correção. Beleza? Então, pausando. Ok, galerinha? Vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram as atividades da página 277, e agora é o nosso momento de correção. Vamos a ele. Aqui, na número 1, está perguntando o seguinte: responda as questões a seguir sobre o período de formação dos Estados modernos europeus. Letra A. Quais eram os interesses de parte dos nobres ao apoiar o fortalecimento dos reis? Bem, a nobreza ela vai se enfraquecer, né, ali no final da Idade Média, e para isso ela vai precisar do apoio, né, do rei para reconquistar prestígio, né? Ela vai estar então ali em busca de alguns benefícios para manutenção, obviamente, dos seus privilégios, como, por exemplo, cargos públicos, pensões, cargos militares e por aí vai, para ela manter o seu status, né, mediante essa
crise que vai se instalar no final da Idade Média para a nobreza. Fechado, galerinha? Letra B. Quais eram os interesses da burguesia ao apoiar o fortalecimento dos reis? Bem, se a nobreza está enfraquecida, a burguesia não, mas ela precisa ainda ali do status social. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer essa aliança com o rei com o interesse de ter o quê? Apoio na sua ampliação comercial. Então, o rei vai, obviamente, criar leis que vão favorecer o comércio da burguesia. Ok? Como, por exemplo, padronização de pesos e medidas, moeda única, né? Porque antes cada feudo ali tinha sua moeda, o que dificultava bastante o comércio. Agora não, um único reino, uma única moeda, uma única lei, e por aí vai. Bem, número 2 está pedindo para a gente marcar um X nas corretas e corrigir as incorretas. Então, vamos marcar aqui, ó. Portugal foi o primeiro estado moderno a se formar. Corretíssimo. Então, deixa eu fazer um X aqui, ó. Correto. Durante a Era Moderna, a razão perdeu espaço na sociedade europeia. Gente, a razão vai começar a sobressair, né? A razão vai começar a ser o ponto ali de partida da Idade Moderna, né? Contra todo o chamado obscurantismo da Idade Média. Vocês vão ver isso nos próximos capítulos, quando nós abordarmos renascimento cultural, humanismo, tá? Então, essa segunda tá errada. Terceira, o conceito de modernidade está relacionado à ideia de ruptura com o passado. Exatamente, né? Isso foi até uma questão da folhinha, né? Para a gente procurar ali o significado de modernidade. Um desses significados era exatamente esse rompimento com o passado, né? Bem, ao longo dos anos, a palavra modernidade era usada para se referir ao que era antigo. Bem, essa é totalmente oposta à questão anterior que nós já marcamos como verdadeira. Então, essa está errada. E, por último, os europeus não consideravam modernas as sociedades que não tinham valores semelhantes aos seus. Corretíssimo, pessoal. Né? A ideia de que o europeu é civilizado e os outros povos não, na verdade, isso é uma herança meio do Império Romano, né, pessoal? Lembrando que todo mundo que não era romano era bárbaro, né? E essa tradição meio que se manteve no povo europeu. Bem, agora iremos corrigir, então, a segunda e a quarta afirmativa, né? Então, vamos lá. Correção da segunda. Fica assim, pessoal. Durante, né, a Idade Média, a razão ganhou espaço na sociedade europeia, ok? E a penúltima, né, ficaria assim. Ao longo dos anos, a palavra modernidade era usada para se referir ao que era inovador, né? O que era novo. Beleza, galerinha? Bem, vamos então aqui seguir com o nosso conteúdo, que vai entrar agora na página 278 com a questão econômica da Idade Moderna, né? Durante o final da Idade Média, houve grande crescimento do comércio na Europa. Já falamos sobre isso, né? Um dos comércios mais lucrativos desse período era o de especiarias. Lembra que eu falei que essa galera, né? Os burgueses, os comerciantes foram para o Oriente, enquanto grande parte queria território, queria conquistar novas terras para transformar em feudos. Teve uma galera, né, que era burguesia, que foi atrás de comércio. E comércio do quê? Principalmente, pessoal, de especiarias. O que são as especiarias? As especiarias são cravo, canela, pimenta, tempero. Professora, por que tempero é tão importante? Primeiro que a gente tem que pensar
com a cabeça daquela época, né? Tempero, gente, não serve só para dar aquele tchan na comida, né? O tempero, ele tem uma série de funções, principalmente na sociedade moderna, na idade moderna. Por quê? Primeiro que muitos temperos funcionam, eles têm propriedades medicinais. O gengibre, por exemplo. O gengibre, ele é um anti-inflamatório, né? Quantas vezes nós estamos ali com um problema na garganta, uma dorzinha de garganta, e chupamos uma bala de gengibre, um spray de gengibre. Bem, então, numa sociedade em que a medicina ainda não está muito avançada, e você você pode utilizar, né, esses recursos naturais como remédio, isso é importantíssimo. Isso para tratar as doenças. E também serve para prevenir, tá, galera? Porque o tempero, ele serve para manter os alimentos próprios para o consumo por mais tempo. Essa galera não tinha geladeira, pessoal. Então, manter, por exemplo, um pedaço de carne por maior tempo para o consumo era fundamental para se evitar doenças. Novamente, a medicina não era muito desenvolvida. Então, as especiarias vão ser super cobiçadas, tá? Fora os artigos de luxo, né? Como seda, porcelana e por aí vai. Esses produtos eram raros e valiosos, sendo utilizados como tempero, conservante de alimentos e medicamentos. Vamos grifar isso, pessoal, é bem importante. Ó, esses produtos eram raros. Tá falhando aqui, peraí. Esses produtos eram raros e valiosos, sendo utilizados como tempero, conservantes e medicamentos. Bem, pessoal, até ali o início do século XV, né, o comércio de especiarias na Europa era dominado pelos italianos e pelos árabes. Principalmente Gênova e Veneza, tá? Eram dois reinos ali italianos que, devido, né, à posição geográfica no mar Mediterrâneo, tinham um contato bem intenso com os muçulmanos e revendiam esses produtos na Europa. O que vai acontecer é que, com a invasão, né, de Constantinopla pelos turcos, essa rota vai ser fechada, e aí essa Europa vai perder um pouco esse comércio, porque o pouco que vai entrar na Europa com um preço altíssimo. E para isso, né, para fugir desses altíssimos preços, os países vão começar a buscar ali alternativas para conseguir buscar essas especiarias diretamente na fonte, sem passar pelos territórios ocupados ali pelos muçulmanos. Bem, é nesse contexto, então, que o mundo vai entrar nas chamadas grandes navegações. Bem, as grandes navegações, então, são também conhecidas como expansão marítima, né? E vão ser iniciadas por Portugal. Portugal vai ser o pioneiro, mas esse é assunto para a nossa próxima aula. Mas lembrando que a centralização do poder nas mãos do rei, a posição geográfica, tanto de Portugal quanto da Espanha, no Atlântico, conhecimento, né, já de navegação. Os portugueses tinham grande histórico de pesca, né, então já eram ali familiarizados com as questões marítimas, né, vão levar com que eles consigam ser os primeiros na expansão marítima, nas chamadas grandes navegações. Bem, pessoal, então, semana que vem, já vou dar aqui uma dica, nós iremos falar mais a fundo sobre a expansão marítima europeia.
Beleza? Bem, deixa eu retornar aqui para a nossa sala. Voltei. Bem, galerinha, agora, né, como final, né, todo nosso final de encontro, vamos à correção da nossa folhinha da semana. Tudo bem? Bem, deixa eu voltar aqui a apresentar a tela. Não era nem para ter saído, mas enfim, saí. Vou voltar. Já vai reiniciar. Segundinho. Voltando. Bem, a folhinha da semana, a folhinha 2, né, contém exercícios das páginas 275 e 276. Vamos a ela. Número 1. Quais foram as duas classes sociais que fortaleceram os reis? Bem, então, os dois grupos sociais que vão fortalecer o rei são nobreza e burguesia, cada um pelos seus motivos, mas aqui ele está perguntando só quais são esses grupos sociais, ok? Os motivos nós já vimos lá nos exercícios do livro. 2. Aponte algumas das contribuições muçulmanas na Península Ibérica. Bem, foram várias, né? Como eu falei, aproximadamente 800 anos de dominação. As marcas culturais, né, na Península Ibérica deixadas pelos muçulmanos são enormes. Na própria língua, na culinária, a matemática, né, a filosofia, enfim, era só escolher. 3. Indique a alternativa que traz características que correspondem ao contexto da idade da modernidade europeia no século XV. Bem, primeiro, o Estado feudal e descentralização do poder. Bem, se a gente estivesse falando de Idade Média, estaria correta, mas como a pergunta é sobre Idade Moderna, A está errada. Letra B, burguesia e capitalismo industrial. Não, ainda não é o momento de falar de capitalismo industrial, galera. C, poder centralizado nas mãos do rei e crescimento da burguesia. Está correta, mas vamos continuar lendo as outras opções. Economia agrícola e trabalho servil. Essa também serve lá para a Idade Média, não para a Idade Moderna. E, por último, poder descentralizado nas mãos da nobreza. Também é a Idade Média, não é a Idade Moderna, então a correta aqui na número 3 é a letra C. Bem, pessoal, sendo assim, terminamos a correção da folhinha da semana. Deixa eu voltar aqui para a nossa sala. Agora sim, retornando para encerrar o nosso segundo encontro. E até a semana que vem. Ok, pessoal? Beijinhos. Tchau, tchau.